Vamos lá então, Clínica Caverna online pra você aqui agora é comigo, mano. Vamos lá então. A gente vai falar aqui das duas questões para o simulado do terceirão, beleza? Então o nosso objetivo aqui é que você entenda as duas questões de forma clara, objetiva. Vou tentar ser o mais curto possível aqui para desenvolver as ideias que eu quero, ok? Ok. Vamos lá então. Tudo certinho, tudo sendo gravadinho aqui, vamos nós. A primeira questão que a gente vai refletir aqui agora é uma questão que fala sobre o poema objeto. Olha só, vimos em sala de aula, beleza? No dia 27 de março, sala de aula. O poema objeto e arte conceitual, essa relação dessas duas coisas, né? Então, arte conceitual, ela está dentro do universo da arte contemporânea, ok? A arte contemporânea, ela está depois, né, de 1960, beleza? O momento histórico da arte contemporânea é a pop art, beleza? Andy Warhol. Aqui a gente tem, então, tanto no poema objeto, beleza? Quanto na arte conceitual, e essa obra reflete as duas coisas, né? O Joseph Kosuth, ele consegue fazer uma obra que ele vai ligar essas duas esferas, né? O poema objeto com a arte conceitual. Então vamos lembrar que poema ele está restrito ao papel, né, a palavra, beleza? E quando ele se torna poema-objeto, né, quando ele se torna objeto, a tendência dele é se tridimensionalizar, né, é ir para o espaço, né? Ele vai dominar o espaço, ele não está mais restrito ao bidimensional de uma folha, né, de uma parede, como eu já falei em sala de aula. Ele está, então, no espaço, ele está tridimensional. E essa obra aqui traz uma reflexão muito interessante sobre a cadeira, e não só a cadeira, não é a cadeira eu sento, não, mas é sobre a representação ou as faces de um objeto, né? Então eu tenho o objeto cadeira, vamos dizer assim, presencial, né? O objeto em si. Eu tenho a representação fotográfica desse objeto e eu tenho um verbete, eu tenho o objeto descrito, a descrição do objeto. Aqui a gente pode refletir uma porção de coisa, ok? Sobre similaridades entre as três coisas, já que a foto, né, vamos dizer assim, uma representação mais realística possível de uma cadeira, né? Nota, inclusive, que a sombra do objeto está quase que idêntica ao objeto, né? Então, possivelmente, uma instrução para que essa exposição aconteça é que a iluminação seja idêntica à que o artista projetou. E a gente nem está pensando nisso, né? E então existe uma similitude, uma similaridade entre cada uma delas, né? Mas também existem diferenças que são muito marcantes e muito específicas para nós aqui, né? Então, é basicamente isso que você deve pensar para fazer essa questãozinha, né? Quais são as semelhanças? Quais são as semelhanças? Quais são as semelhanças? O que aproxima... a gente está com 4 minutos agora. O que aproxima a representação fotográfica, uma foto, de uma cadeira real, de uma descrição de uma cadeira? O que aproxima, né? O que traz uma proximidade de uma coisa e outra? Beleza? E aí, né, é claro que a gente deve falar aqui da relação da obra de arte, né? A obra de arte traz uma relação que aproxima as três, que é uma relação conceitual, né? A cadeira aqui está sendo lançada a um objeto poético, então ela não é mais uma cadeira só, né? Você vai olhar para essa cadeira, você vai ver que ela é de madeira, você pode fazer todo esse esforço para ver os arranhões dela, mas o conceito aqui está ligando tudo, né? Tá ligando tudo. A gente já perdeu aquela ideia de que uma fotografia, né,
não é uma cadeira? A fotografia é uma cadeira? Não, ela não é uma cadeira porque eu não sento. Mas caramba, quando eu vejo ali eu falo, uma cadeira. Né? Então é ou não é uma cadeira? Quais são as proximidades, as similaridades entre elas? E é claro, né, como que o poema objeto, essa é a Clarinha no fundo aí. O poema objeto, Clarinha é minha cachorrinha. O poema objeto se aproxima da arte conceitual também, né? O que faz quais são as semelhanças entre o poema objeto e o nosso querido poema objeto, beleza? Eu acho que a resposta para isso está justamente no universo conceitual, né? Pensa nisso então. Eu acho que eu já dei aqui todas as respostas, não posso falar mais nada, cara. Posso falar mais nada, senão eu vou dar a resposta, ok? Eu acho que já foi o suficiente para a gente entender esta questão aqui. A outra questão, eu já falei em sala de aula, mas a gente vai lembrar dela aqui agora. Beleza? Existe, olha só, de novo estou falando de semelhanças, né? Existe uma semelhança muito grande. Então agora a gente vai falar da questão número 2, questão 75, do simulado do terceirão. E a gente vai falar aqui de arte rupestre, certo? Relacionada e as suas ligações com as catedrais renascentistas. Aqui a gente tem a Capela Sistina, que fica lá no Vaticano. É uma capela pequenininha, gente, não é nada maravilhosa assim. Eu nunca fui, eu vou um dia, né? Mas preciso ir. Todo mundo que dá aula dessa parada aqui precisa conhecer, né? Feita por Michelangelo, e aqui tem uma tour virtual, você pode entrar, você pode ver e tal, não sei o quê. Tem inclusive um estudioso na Unicamp que tem uma tese que a Capela Sistina teria sido feita pelo nosso querido Michelangelo com uma intenção de mostrar a anatomia do corpo humano. Mas isso fica para uma outra aula. Vamos para a nossa questão, que é o que nos interessa, beleza? Então aqui é a relação de semelhança entre a caverna Lascaux ou Altamira, né? Seja qual for, uma caverna do período pré-histórico, né? Paleolítico, onde o homem, né, começou a representar símbolos da natureza, ou a natureza mesmo, quase que de forma realista, nas paredes. E as igrejas renascentistas, que são né, o nosso ouro desse período, né? Quais são as semelhanças? E aí a gente vem lembrar você que a igreja, por si só, é um lugar de fé, né? Qual é a função de uma igreja? Qual era a função de uma caverna pré-histórica para esses seres humanos, né? Qual eram as funções. E aí, pensando nisso, a gente vai encaixando as coisas, a gente vai achar essa semelhança entre as duas coisas. Então, assim, a gente tem que o homem pré-histórico, alguns historiadores refletem que eles só representavam, esculpiam, construíam, se vestiam, se comunicavam, enfim, tudo do universo do homem primitivo acontecia pela subsistência, acontecia pela força de viver, pela necessidade de viver. Tem inclusive um filme na Netflix, eu acho que é o Instinto do Medo, o Momento do Medo, que fala sobre os homens primitivos. Depois em sala de aula, senão o vídeo vai ficar longo. Em sala de aula eu posso levar para vocês o nome correto disso, mas pega lá, é alguma coisa, o medo, tá bom? Homens primitivos. Então, outros historiadores, então alguns historiadores refletem que todas as representações, tudo que o homem fazia era para a subsistência dele, né? Então ele tinha que comer.
Então ele vai desenhar o que ele come. Ele tinha medo de alguns animais, ele vai desenhar aqueles que ele tem medo, para fator educação mesmo. Ó, esse aqui foge, mano. Esse aqui caça, ok? Caça esse porque vai dar bom, né? Só que começaram a encontrar, pesquisas mais recentes, inclusive, começam a encontrar nas paredes, né? Não em qualquer parede, na parede que está desenhado o bicho. Que o bisão está desenhado lá, que o mamute está desenhado lá, que o tigre está desenhado lá. Começam a encontrar pontas de flecha, começam a encontrar pontas de lança, o que significava que eles arremessavam, né? Era um treino, né? Muitas pessoas, e a maioria delas, e eu vou nessa linha, eu concordo com essa maioria, falam, olha, cara, isso é um ritual. Os caras faziam um ritual para a caça. Os caras faziam um ritual para a plantação, né? Quando começaram a domesticar animais, havia um ritual. Os primeiros deuses eram deuses polinizadores, beleza? Eram aves, né? Tem um deus mesopotâmico que era uma ave antropomorfizada, uma ave tinha a cabeça humana, o bico de ave, corpo humano e asa, mano. Era isso, né? Então, esses deuses polinizadores eram venerados, né? Então essas cavernas eram ambiente de rituais, não só religiosos, mas rituais de caça. Eu vou fazer uma luta contra o povo do outro lugar lá, eu vou fazer um ritual na minha caverna. Né? E aí, se você se deparar agora com as grandes catedrais do Renascimento, você basicamente vai ver que esse elemento ritualístico, cara, ele permanece até hoje, mano. Olha que coisa fantástica. Então, assim, muitas pessoas dizem pra gente, né, contam pra gente, historiadores, evidente, é disso que a gente está falando aqui, que nós somos os mesmos. Nós não mudamos muito. E se você faz essa pergunta. A gente ainda se mata pelo instinto? A gente ainda mata e morre porque tem algo dentro da gente que ultrapassa a nossa reflexão? Pensa aí. Pensa quantos assassinatos passionais acontecem no Brasil e no mundo. Passional significa de paixão, né? Certo? O cara teve ciúmes, foi lá, matou a mulher. Tá certo? Teve para dar o exemplo dos dois lados, mas para os homens isso, né, acontece muito mais, ok? Muito mais. Eu vou repetir, muito mais. Ok? Teve uma mulher que envenenou a família inteira, né? Também acontece. Todos somos seres humanos. Todos somos passionais, ok? Essa passionalidade, essa paixão, né? Ela está presente, a gente, ou você consegue ficar todo completamente, né? É disso que se trata. O ritual, esse mesmo ritual que acontecia eu vou falar agora aqui, nas catedrais rupestres, acontecem ainda hoje de uma forma um pouco diferente, com uma estrutura maior, com uma técnica melhorada, mas ainda acontecem nas catedrais, nas nossas catedrais, nas grandes catedrais. Eu adoro isso aqui, ó. Grandes catedrais. Acontece ainda hoje, beleza? Então eu vou à guerra, eu vou orar, vou rezar, vou entrar numa catedral e vou pedir para o meu Deus me iluminar, né? Quantos genocidas não fizeram isso? Usaram a religião, né, para ir para uma guerra que matou milhões, né? E a mesma coisa, o ritual é esse elemento presente, então, nesse universo rupestre e
moderno, né? Os historiadores chamam de moderno, nós chamamos na arte de renascimento, ok? Bom, gente, basicamente é isso. Eu não vou falar mais nada, eu não vou dar a resposta para você aqui, mas eu acho que já tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo iluminado há 15 minutinhos aqui. Aí você não vai gostar mais de ouvir eu falar, certo? Belezura então? Valeu, tudo de bom e fui!